Fala, povo bonito por dentro. Graça, paz, saúde, bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Está começando mais um vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer mais uma reflexão baseada onde? Na palavra de Deus. E eu quero dizer que você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo neste canal. E sem enrolação, nós vamos meditar onde? Como eu sempre digo, na palavra de Deus. E aonde que nós medita? A nossa fonte de inspiração aqui, ó. É a palavra de Deus. E nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7, que diz assim, ó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Tem alguma versão que fala: não cessarão os seus frutos, não cessarão os seus renovo, não cessarão os seus rebentos. O que é? Ela pode nascer novamente. Ao cheiro das águas, versículo 9, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seu fruto se renovarão, e não secará, mas viverá. Então, o que o poeta Jó está falando? Porque Jó começou a conversar com Deus, falando assim: meu Deus, a vida do homem é muito rápida. É tipo assim, uma planta. Depois vocês lêem lá o texto, mas eu estou parafraseando o texto de Jó 14. Ele fala assim: olha, a vida do homem é muito rápida. É tipo uma flor. Nasce e amanhã já tá murcha, já murchou. É tipo a sombra. A gente tá aqui, tá, sua sombra tá sendo refletida, aí o sol muda, a sombra não existe mais. Então é muito rápido a vida do homem, é um sopro de vida. E ele faz a comparação da vida do homem com da árvore. Ele fala assim: até a árvore tem muito mais esperança para a árvore do que para o homem. Porque mesmo que a árvore for cortada, se ela tiver uma água, ao cheiro das águas, na hora que a água passar, ela vai brotar novamente. Porque se não danificar as suas raízes, ela vai brotar de novo. E para o homem não é desse jeito. Jó faz essa analogia do homem junto com a árvore, do homem vezes a natureza, né? Ele fala. E é desse jeito mesmo, porque o ano passado, aqui perto de casa, tem uma reserva. E essa reserva, o povo colocou fogo. Gente, pegou fogo. Tipo assim, a gente passava lá e via aquelas árvores altas, só o carvão. Tava puro carvão da árvore. Bastou algumas chuvas nos meses seguintes que as árvores brotou. Parece que nunca pegou fogo lá. Parece que lá nunca foi incendiado. As árvores renovou de novo. Por quê? Porque estava bem fundamentada na terra, estava muito bem o que? Fincada na terra. As suas raízes estava firme, as suas raízes não foi danificada. Então bastou chover para ela brotar novamente. Outra vez foi meu esposo, porque aqui em casa tinha um pé de graviola e ele cortou todos os galhos, cortou tudo, deixou só o tronco da graviola. Gente, pois não é de ver que a graviola brotou de novo, bastou algumas chuvas, a graviola brotou, cresceu novamente, como se nunca tivesse sido cortada. Ela brotou novamente. Por quê? Porque as suas raízes eram saudáveis, as suas raízes estavam firmes, as suas raízes não foi atingida, a raiz da graviola. Nos versículos anteriores, o poeta Jó reflete sobre a brevidade do homem e as dificuldades da vida humana. Jó, em meio a seu sofrimento, questiona o destino do homem, cuja vida se esvazia como água ou sombra. No entanto, ele faz uma analogia com a árvore. Foi o que eu acabei de contar para vocês. Eu fiz essa analogia da árvore. O homem não é assim, né? O homem, lá no livro de Tiago, fala que jeito que é a vida do homem. A vida do homem passa muito rápido, né? É como uma neblina que agora tá e logo se dissipa. Gente, o livro de Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, é um convite a nós ter resiliência. Olha só o que tá dizendo aqui, ó. Versículo... Vamos começar a ler do 7 novamente. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão seus rebentos. Versículo 8. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Olha, se ela cair, o seu tronco morrer, se ela envelhecer na terra, versículo 9, ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, dará ramos.
Então, olha, ao cheiro das águas brotará como planta nova, ela vai florescer. Se a árvore cai, se cai aquela árvore, ela fica caída, mas a sua raiz fica na terra, ao cheiro das águas, essa árvore vai brotar e vai dar novos frutos. Então, isso também é um convite para nós ter resiliência. A fé inabalável, mesmo em situação difíceis da vida. Olha, nós precisamos ter a raiz firme. Jó estava passando por um momento muito difícil. Jó estava pobre, sem família. Da sua família, quem tinha ficado só era sua esposa, porque os seus filhos haviam morrido. Estava pobre, estava doente, sem família, assim, acabado, né? E Jó se sentia como uma árvore cortada. Jó estava assim, sentindo Senhor, olha, eu tô aqui como uma árvore cortada. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer eu brotar de novo. O Senhor pode me fazer florescer de novo. Porque, gente, lê Jó 14. O começo é muito lindo. Essa conversa que Jó tem com Deus, sabe? Mas ele cria que se Deus quisesse, Deus poderia fazer igual uma árvore. Mesmo uma árvore caída, jogada ao chão, seca, dura ali, se passasse a água, ao cheiro das águas, ele poderia brotar novamente. Às vezes, você está como Jó, despojada de saúde, despojado de situação financeira, despojado de alegria, de paz, despojado de uma vida familiar. Talvez você está igual ao Jó. Assim, a vida sua tá igual à vida de Jó. Mas eu quero dizer que há esperança para você. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará. Porque ainda as suas raízes estão fincadas, suas raízes estão fundamentadas, está plantada. Por quê? Porque a vida da árvore não está no tronco. A vida da árvore não está nos galhos. A vida da árvore está na raiz. E mesmo que a árvore seja cortada, seja queimada, seja dilacerada, ela pode brotar novamente. Eu quero dizer que a sua vida, se tiver fundamentada em Deus, mesmo que você esteja passando as dificuldades como as dificuldades de Jó, tá vendo? Passou uma pessoinha ali. Mas eu quero dizer para você, mesmo que sua vida esteja como a vida de Jó, ao cheiro das águas, quem é essa água? Jesus Cristo. Jesus disse no livro de João, eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Jesus é a água viva. João comparou Jesus como uma água viva. Jesus é a água. E quando Jesus passar pela sua vida, passar por você, você pode brotar e tornar a dar bons frutos de novo. Aonde, uma pergunta aqui para vocês refletir. Aonde estão as suas raízes no momento que você é cortado? Aonde que você está fundamentado? Aonde que você está plantado? Quando seus galhos são cortados, quando você é queimado, quando assim já não tem mais jeito para você, que só tem a raiz. Aonde que a sua raiz está fundamentada? Na terra ou na areia? Está firme na terra ou está firme na areia? Porque se as suas raízes estiver fundamentado em Deus, estiver fundamentado em Jesus, porque Jesus é a nossa rocha, se a sua raiz estiver plantada em Jesus, na rocha que é Cristo, eu quero dizer que essas lutas, essas dificuldades do dia a dia, é tudo passageiro, tudo na vida passa. Tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. E se você tiver fundamentado em Jesus Cristo, ao cheiro das águas dele, você vai brotar, você vai renovar e você vai tornar a dar bons fruto. A sua vida não acabou aqui. A sua vida não acaba com uma luta, com uma dificuldade, com uma perca. A sua vida não acaba com a fome, com a peste. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. A sua vida não termina com as circunstâncias. Porque Deus pode fazer tudo renovar, revigorar novamente.
O que sustenta a sua vida? O que sustenta a minha vida nos momentos difíceis? Sabe o que sustenta, gente, a minha vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus que sustenta a minha vida. É a palavra de Cristo, é a Bíblia Sagrada que me sustenta, porque eu tenho que crer, acreditar naquela palavra. Eu perdi a minha mãe com câncer. E talvez vocês pensem assim, nossa, ela falhou, perdeu a mãe dela, Jesus não curou a mãe dela. Mas eu quero dizer que a minha mãe venceu. Quando você tem noção da vida eterna. A minha mãe foi 1 ano e 4 meses. Você, no final da vida dela, tinha que perguntar, assim, a pergunta não era aonde que é o câncer dela, não. Tinha que perguntar aonde que ela não tem câncer, porque o corpo dela foi todo tomado. A minha mãe tinha câncer na cabeça, minha mãe tinha câncer no olho, minha mãe tinha câncer na medula, minha mãe tinha câncer na coluna, câncer no quadril, nos joelhos, no peito, no pulmão. Não, aí você tinha que perguntar aonde era que não tinha. E eu pedi ao Senhor, Senhor, manifesta a tua glória na vida da minha mãe. Manifesta a tua glória, Senhor. Eu orava para ela, eu colocava as mãos sobre ela e pedia para Deus manifestar a glória dele na vida da minha mãe. Porque se a glória de Deus fosse manifestada na vida da minha mãe, ela seria curada. Aí, exemplo, se Deus manifestasse a glória dele e a minha mãe fosse curada fisicamente e não tivesse morrido, todo mundo ia presenciar a glória de Deus na vida da minha mãe. Iria testemunhar a glória de Deus na vida da minha mãe. Se a minha mãe morresse, a minha mãe veria a glória de Deus. Então, de qualquer jeito, quando eu pedia para Deus manifestar a glória de Deus na vida da minha mãe, ia ser muito bom. Porque se ela morresse, ela veria a glória de Deus. Se ela se curasse, nós veríamos a glória de Deus, nós testemunharíamos a glória de Deus na vida da minha mãe. E o dia que a minha mãe morreu, a minha mãe foi curada. Sabe por quê? Porque para casa onde ela voltou, lá não tem dor, lá não tem doença, lá não tem dificuldade. Foi muito ruim eu me separar da minha mãe por um momento, né? Porque é só por um momento. Mas eu fiquei muito feliz, porque a minha mãe viu a glória de Deus e a minha mãe foi curada. Ao cheiro das águas, ela brotou novamente. Ela fechou os olhos aqui, mas ela brotou na eternidade. Ela brotou de volta para a casa dela. Então, independentemente das suas dificuldades, o que importa é a água de Deus passar, a água viva de Cristo passar pela sua vida. Pede, Senhor, traga renovo, porque a sua vida não é a sua circunstância. São a raiz, a sua vida é a sua raiz. E aonde você está fundamentado? Aonde você está plantado? É isso. Então, a sua vida tem que estar plantada aonde? A minha vida tem que estar plantada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Porque se eu for ficar vendo só as coisas do dia a dia, as coisas momentâneas, aí é desesperador. Eu confiar no governo, eu confiar na economia, eu confiar no homem para poder me defender. A minha confiança, a minha raiz tem que estar plantada em Jesus Cristo. Assim como a árvore brota ao sentir a umidade da água, a nossa renovação não depende do nosso esforço humano, mas do Espírito Santo de Deus. Não importa quão velha eu me sinta, a promessa é: ao cheiro da água brotará como planta nova. A água nos renova, é uma referência da presença e do agir de Deus em minha vida e na sua vida. A água é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Essa água é Ele. A sua graça e a sua misericórdia e a sua bondade me capacita para mim poder brotar como uma planta nova, como está descrito no livro de Jó 14:9. Se eu estou em Cristo, eu sempre vou reflorescer. Mesmo por um momento de seca, eu me seque e eu fico assim, só os galhos. Mas quando Cristo passar com a sua água, eu posso reflorescer quantas primavera for necessária. Mesmo que venha o tempo de seca, basta uma primavera e eu vou reflorescer. E você também pode reflorescer.
Mesmo quando a gente deixar esse corpo, partir para um outro plano, né? Estar com Deus, voltar para casa, nós podemos reflorescer. Nós podemos florescer eternamente com Cristo. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu gostei, comente aqui embaixo nos comentários e que Jesus possa te abençoar ricamente. E eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Até a próxima, povo bonito por dentro.